O desejo sexual é pecado ou parte do plano de Deus? E mais, será que os seus pensamentos podem te condenar? Neste vídeo, vamos revelar a verdade bíblica sobre questões que talvez você nunca tenha coragem de perguntar. O desejo sexual é algo errado ou uma bênção divina? Pensar em alguém de forma impura já é considerado adultério? Por que mesmo os casados enfrentam tentações? Como evitar que o desejo sexual te controle e te afaste de Deus? Existe perdão e restauração após pecados sexuais? Você vai descobrir como lidar com o desejo sexual de forma que honre a Deus, evitar pensamentos que podem te condenar e entender as consequências devastadoras da imoralidade. Mais importante, vamos te mostrar como encontrar o caminho da graça, perdão e restauração divina. Assista até o final e transforme sua visão sobre esse tema tão polêmico. A Bíblia mostra que o desejo sexual foi criado por Deus como parte de sua obra perfeita. Em Gênesis 1:28, Deus ordena: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa orientação celebra a sexualidade como uma parte do plano divino, concebida para unir casais, promover a reprodução e refletir a intimidade no casamento. O desejo sexual em si não é pecado, mas uma força neutra que pode ser usada de maneira santa ou desordenada. O problema surge quando os desejos dominam nossa vida ou nos levam a ações fora dos limites estabelecidos por Deus. A culpa em relação ao desejo sexual muitas vezes decorre de mal-entendidos ou ensinamentos culturais que demonizam a sexualidade. No entanto, Deus nos criou com corpos e desejos que, vividos de forma correta, são instrumentos para glorificá-lo. Em Romanos 7, do 15 ao 20, Paulo aborda a luta entre a carne e o espírito, mostrando que até os mais fiéis enfrentam desafios. O desejo sexual foi projetado para ser vivenciado no contexto do casamento. Como lemos em Hebreus 13:4, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito conjugal sem mácula. No casamento, o desejo é celebrado como expressão de amor, intimidade e compromisso. Embora o desejo sexual seja parte do plano divino, ele se torna pecaminoso quando é vivido fora dos padrões de Deus. Isso inclui: imoralidade sexual é a prática de fornicação, adultério ou promiscuidade. Pensamentos impuros. Em Mateus 5:28, Jesus nos lembra que até intenções desordenadas podem ser pecado, que inclui práticas como fornicação, relações sexuais fora do casamento, adultério, quebra da aliança matrimonial e promiscuidade. Não é apenas um desvio moral, mas algo que afeta profundamente a própria pessoa. Diferentemente de outros pecados, a imoralidade sexual tem implicações diretas no corpo, que a Bíblia descreve como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Isso sublinha a gravidade de tratar o corpo com reverência e santidade. Além disso, a imoralidade sexual é frequentemente associada à idolatria nas Escrituras. Em Colossenses 3:5, Paulo ordena: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui, a ligação entre desejos desordenados e idolatria reflete como a imoralidade sexual pode tomar o lugar de Deus no coração de uma pessoa, desviando-a do propósito divino. Consequências da imoralidade sexual. 1. Separação de Deus. Em Isaías 59:2, somos lembrados de que nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. A imoralidade sexual não é uma exceção, pois ela nos afasta da pureza e da comunhão divina. 2. Impacto relacional. O adultério, em particular, destrói a confiança e a unidade no casamento, uma união que Deus instituiu para refletir seu amor e fidelidade. 3. Efeitos físicos e emocionais. Em Provérbios 6:32 lemos: aquele que comete adultério é falto de juízo, aquele que o faz destrói a sua própria alma.
Isso sugere que a imoralidade sexual pode causar danos emocionais e psicológicos duradouros. Jesus ensinou em Mateus 5:28: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui, ele amplia o entendimento do pecado, mostrando que ele não se limita às ações, mas também aos pensamentos e intenções do coração. Essa passagem nos ensina que a batalha contra o pecado começa na mente. Os pensamentos impuros podem parecer inofensivos, mas têm o poder de crescer e levar a ações pecaminosas. Em Tiago 1:14 e 15 lemos: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Como evitar pensamentos impuros? 1. Guarde os olhos e a mente. Em Salmos 101:3, o salmista declara: não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso nos encoraja a evitar conteúdos e situações que alimentem pensamentos impuros. 2. Renove a mente. Paulo instrui em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar em constante comunhão com Deus, por meio da oração e leitura da Bíblia, ajuda a alinhar nossos pensamentos aos seus. 3. Fuja da tentação. Assim como José fugiu da esposa de Potifar em Gênesis 39:12, somos chamados a evitar situações que possam nos levar ao pecado, porque os pensamentos importam. Jesus enfatizou a pureza interna porque o coração é a fonte de nossas ações. Em Mateus 15:19 ele disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Purificar nossos pensamentos é essencial para viver em santidade e resistir ao pecado. Apesar da seriedade desses pecados, a graça de Deus é maior. Em 1 João 1:9 encontramos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus oferece perdão e restauração a todos que se arrependem genuinamente. Viver uma vida de santidade, tanto em ações quanto em pensamentos, requer disciplina espiritual e dependência de Deus. Ele nos capacita, por meio do Espírito Santo, a vencer a tentação e a viver de acordo com seus propósitos. É fundamental diferenciar entre tentação e pecado. Ser tentado é parte da condição humana e não nos separa de Deus. Jesus no deserto foi tentado, mas resistiu sem pecar. Mateus 4:1-11. A tentação, na verdade, é uma oportunidade de demonstrar fidelidade. Para evitar que o desejo leve ao pecado, devemos cultivar pensamentos e atitudes que glorifiquem a Deus. Filipenses 4:8 nos orienta a pensar no que é puro, verdadeiro e justo. Além disso, Paulo nos instrui em 2 Coríntios 10:5 a levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Enxergar nosso corpo como templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19 e 20, nos ajuda a honrar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo nossa sexualidade. Dessa forma, o desejo sexual pode ser uma bênção e uma expressão de amor divino. O desejo sexual, quando vivido de acordo com os princípios de Deus, é parte de sua criação perfeita. Ele não é pecado, mas uma força que deve ser direcionada para fortalecer o casamento e glorificar a Deus. Reconhecer essa verdade nos liberta da culpa desnecessária e nos lembra de nossa responsabilidade de viver de forma santa. Nos próximos capítulos, exploraremos como o desejo sexual pode ser plenamente vivenciado dentro do casamento e os perigos de uma sexualidade desordenada. Capítulo 3. A sexualidade no contexto do casamento, um propósito maior. O desejo sexual como parte da criação divina não apenas foi planejado por Deus, mas recebeu um propósito especial no contexto do casamento. Na Bíblia, o casamento não é visto como um simples acordo social ou cultural,
mas como uma aliança sagrada entre duas pessoas